Todos, me chamo Davi Henrique da Silva Pedroso e hoje vou apresentar o trabalho Interações e Momentos Magnéticos em Sistemas Não Estruturados, que teve como professor e orientador Manuel Maria Bezerra Neto. A área do nanomagnetismo tem atraído nos últimos anos grandes investimentos tanto pelo interesse científico quanto pelo interesse tecnológico. Assim, técnicas experimentais e métodos teóricos vêm sendo desenvolvidos e aprimorados para tratar sistemas em escalas nanométricas. Com esses avanços intrigantes e complexas propriedades magnéticas têm sido observados experimentalmente, porém, ainda são poucos compreendidos do ponto de vista teórico. Nesse contexto, sistemas com propriedades tais como os screamers têm sido amplamente estudados. Neste caso aqui, como está demonstrado na figura 4, os screamers em um ferromagneto 2D com anisotropia magnética. E aqui na figura 5, que é um dispositivo que tem como proposta gravação eletromagnética, onde os screamers se baseiam muito nisso, onde ele é um forte candidato como portador de unidade de informação magnética. E aí ele é amplamente estudado. E aí vale lembrar também que a física da matéria condensada ela teve o seu pontapé inicial com a gravação magnética e as tecnologias envolvidas para o seu avanço. E aí então podemos perceber aqui na figura 6, este gráfico, na figura B, a evolução na quantidade da densidade diária em megabytes por polegada quadrada e a produção dos dispositivos desenvolvidos. Com isso, nosso trabalho tem como objetivo compreender as interações magnéticas de Heisenberg, da Luz-Escamoria, a partir de um estudo teórico com simulações computacionais, utilizando elementos ferro, platina e tungstênio, para investigar as propriedades locais a partir da sua determinação de suas densidades de estados local, ou L2. Na metodologia implementada no nosso trabalho, ela se deu em duas partes. A primeira foi na leitura, na bibliografia, onde podemos utilizar os livros, as teses e artigos que foram norteadores para a pesquisa. Especialmente nos livros, utilizamos principalmente para a introdução à física do estado sólido. E aí as teses e artigos foi na introdução dos materiais nanomagnéticos. E aí, com a leitura na bibliografia, foi possível a análise dos principais tópicos envolvendo a área teórica da física da matéria condensada, como a estrutura cristalina, a difração em cristais, estrutura onde temos no espaço tanto real quanto na sua recíproca. E aí podemos também analisar como os elementos se caracterizam quando está com o campo aplicado ou não. E aí discorre do diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo e antiferromagnetismo. E também analisamos a interação de troca, principalmente a interação de troca de Heisenberg, onde você tem aqui acoplamento entre SI e SJ. E aí esse J aqui na frente discorre onde que ele tem influência, se ele for positivo ou negativo. Se ele for positivo ou maior do que zero, ele tem um acoplamento paralelo. E aí se ele for negativo, ele tem um acoplamento antiparalelo. E aí também entendemos a interação da Luz-Escamoria. E na segunda etapa, consistiu no estudo e implementação computacional, utilizando o método RS-Elm-Toasa, para calcular as propriedades magnéticas do ferro, platina e tungstênio. Onde o RS-Elm-Toasa é um método autoconsistente de primeiros princípios, ele é desenvolvido no espaço real. Ele se baseia principalmente na mecânica quântica dentro do esquema de Cauchy para facilitar o entendimento da teoria do funcional da densidade, ou DFT. E aí ele se baseia também no formalismo Elm-Toasa, ou Lianer-Murphy-Optal, Atomic Approximation, e no método de recorrência. Esse método também consegue escrever os valores dos momentos magnéticos individualmente para cada átomo, as interações de troca de Heisenberg e de da Luz-Escamoria em sistemas colineares e não colineares. Como nosso resultado, geramos uma rede cúbica de corpo centrada, ou BCC, com 8.000 átomos e um parâmetro de rede experimental de 2,87 Angstrom. E aí na figura 18 tem essa representação da célula unitária usada no nosso trabalho.
E após calcularmos de maneira autoconsistente com o método, né, a equação do tipo Schrödinger e de Cauchy, obtivemos as configurações fundamentais das ocupações por orbital das bandas majoritárias, ou up, e minoritárias, ou down, né, para o ferro. A partir dessa tabela, podemos plotar o gráfico e na figura 19 mostra a densidade dos estados locais, ou L2 para o ferro book, onde demonstra que quando você fizer a subtração, quando você vê as ocupações orbitais para up e down, podemos perceber que é maior do que zero. Logo, o ferro se caracteriza como um material magnético. E aí no ambiente ele é um material magnético por conta dessas ocupações. E aí podemos abstrair deste gráfico o momento magnético de spin dele e o momento magnético orbital dele. Para a platina, construímos uma rede com 8.000 átomos, com a célula unitária cristalina cúbica de face centrada, ou FCC, e com parâmetro de rede experimental de 3,92 angstroms. Fizemos o mesmo passo para o tungstênio, porém utilizamos a cúbica de corpo centrado, né, a célula unitária dele, e com parâmetro de rede experimental de 3,16 angstrom. E aí na figura 20 temos a representação da platina, e na figura 21 temos a representação do tungstênio. A partir dessa estrutura, podemos calcular a L2, tanto para a platina quanto para o tungstênio. Podemos perceber para a platina, quando você calcula essas ocupações das bandas orbitais dele, tanto up quanto down, podemos perceber que eles são iguais, tanto neste sentido quanto neste. Logo, caracteriza como um material paramagnético, ou seja, no ambiente ele não é um material magnético, porque quando você fizer a diferença entre essas bandas, podemos perceber que ele é zero. Igual para o tungstênio. Só que a diferença da platina para o tungstênio é que no nível de Fermi ele tem uma alta sustentabilidade, ou seja, a platina, em presença de campo magnético, ele se encontra mais suscetível, ou seja, ele se magnetiza muito mais rápido, diferente do tungstênio, que tem uma ocupação no nível de Fermi pequena. E aqui foram nossas referências utilizadas. E aqui nossos agradecimentos à FAPESPA, ao FOPA, ao Senaped Unicamp, ao Santos Dumont e ao Laboratório de Modelagem Computacional. Muito obrigado a todos.